Olá, queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu vim hoje contar para vocês e conversar com vocês sobre mais uma história incrível que a Bíblia traz para nós. E essa história é um exemplo claro do que o encontro pessoal com Jesus faz na vida de uma pessoa e da transformação que ela causa. Eu vou ler a história de Zaqueu e ela está escrita em Lucas 19, de 1 a 10. Eu vou lendo uns trechos e à medida que eu for lendo, eu vou fazer algumas observações com vocês. Nos primeiros 2 versículos. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Naquele tempo, da dominação de Roma sobre a Judeia, a sociedade era dividida em algumas classes e uma delas era a classe dos publicanos. E essa classe era, assim, em geral, responsável pela cobrança de taxas, tributos, impostos. E acho que já por isso já muita gente não ia com a cara deles, mas essas pessoas ainda aproveitavam dessa tarefa para extorquir as pessoas, cobravam a mais do que deveriam. E aqui diz, Zaqueu era um homem muito rico. Então imagine a fama dele naquela época, Seguindo aqui nos próximos 2 versículos, descobrimos mais algumas características aqui de Zaqueu. Versículo 3. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Nessa passagem a gente vê ainda a característica de Zaqueu, que muito ao contrário de mim, ele era desprovido de altura, ele era baixinho. E ele não conseguia chegar perto de Jesus, nem avistar Jesus por causa da multidão. Ele poderia muito bem ter desistido nessa hora, já não vou conseguir ver Jesus mesmo, o que eu estou fazendo aqui? Vou embora. Mas o seu coração ansiava por mais. Zaqueu desejava contemplar o rosto daquele cujas palavras de esperança ele tanto havia ouvido já. Porque a riqueza e tudo aquilo que girava ao seu mundo já não supriam aquele vazio em seu coração. Então ele pegou, transpôs aquele obstáculo da altura, escalou em uma árvore e ficou à espera de Jesus. Leiam aqui comigo os versículos 5 a 7. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. No meio de tanta gente, Jesus enxergou Zaqueu. Ele não enxergou lá só um publicano ou o baixinho da turma ou aquele que tinha um monte de falhas. Ele viu o coração de Zaqueu e ele percebeu a vontade que Zaqueu tinha de estar com ele. O coração dele, Ele queria estar ali, ver Jesus passar, absorver o que ele poderia ali, o máximo que ele podia. Então, falou que ia à casa dele. Uau! Se fosse eu ali naquela situação, em cima da árvore, vendo Jesus falar: Lilian, desce daí que eu vou na tua casa. Nossa, eu teria, caído de susto lá de cima. Que honra! Mas ele foi lá e chamou Zaqueu, pelo nome. Por mais indignos, pecadores, desprezados, falhos que possamos ser,
Jesus conhece cada um de nós pelo nome. Ele conhece a nossa vida, os nossos sonhos, as nossas aflições, o nosso coração. Ele sabe, Ele conhece. Ele sabe tudo sobre mim e sobre você. Isso porque Ele não vê a multidão. Ele não viu a multidão que estava ali em volta. Ele vê a pessoa. Cada uma individualmente. Ele conhece a cada um. Que precioso. Jesus não estava lá para apontar o dedo, para acusar Zaqueu pelas falhas que ele tinha cometido. Ele estava lá para demonstrar amor. Muitos que estavam lá assistindo aquela história, né, não entenderam isso que Jesus fez, né? Como que Jesus poderia ir lá ficar com esse tipo de gente, esse tipinho? Nós também somos muito acostumados a julgar, apontar falhas, mas Jesus não. Jesus está lá porque Ele conhece corações. Jesus está lá porque Ele quer entregar amor. Jesus está lá para amar cada um individualmente, independente das falhas. Os últimos versículos dessa história aqui narram o seguinte. Jesus já estava na casa de Zaqueu quando isso aconteceu. Versículo 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Diante de uma demonstração tão grande de consideração e de amor de Jesus por Zaqueu, Zaqueu toma uma atitude de arrependimento e confissão na presença de todos ali, né? Ele reconheceu as falhas dele, ele reconheceu que ele defraudava as pessoas e decidiu retribuir 4 vezes mais tudo aquilo que ele havia roubado dos seus contribuintes. De repente, né, aquele cara lá que era conhecido como o desonesto se transformou em honesto na presença de Jesus e declarou arrependimento e confessou seus pecados. Essa, sem dúvida, foi uma atitude muito sábia de Zaqueu, porque a confissão e o arrependimento são a chave para abrir o nosso coração, para que Cristo entre e faça a sua obra de transformação. Com essa sincera confissão de Zaqueu, Jesus realiza o milagre assim que está além da nossa compreensão, né? O milagre da transformação, o milagre do novo nascimento. Você já passou por isso ou vivenciou isso na vida de alguém? É uma coisa realmente que não tem explicação, foge da razão. É um milagre, é uma transformação sobrenatural na vida de uma pessoa. Zaqueu foi transformado, né? Ele já não era mais o mesmo. Aquele Zaqueu que subiu a árvore não é mais o mesmo. Aquele que teve um encontro com Jesus. Quando Jesus entra na sua casa, quando entra no coração e na vida de uma pessoa, tudo muda, tudo se transforma. E assim como Jesus entrou na casa de Zaqueu e comeu com ele, do mesmo modo ele quer entrar na sua e na minha casa, na sua e na minha vida. Ele mesmo diz isso em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo.
Aceite a obra da transformação na sua vida. Convide Cristo a entrar na sua casa. Que a transformação seja completa. Deus te abençoe e até a próxima.